E o Produto Interno Bruto, o PIB, consolidado do estado de Goiás, alcançou no ano de 2019 um crescimento de 2,2%, enquanto a riqueza nacional ficou em 1,2%. O levantamento é do Instituto Mauro Borges, com base nos resultados divulgados pelo IBGE. Para detalhes, então, sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora aqui no Sinal Aberto com o diretor do Instituto Mauro Borges, Guilherme Rezende. Guilherme, muito obrigada pela disponibilidade do contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia. Bom dia, espectadores. Um prazer estar falando aqui com vocês. Guilherme, a quais fatores nós podemos associar, então, esse crescimento do PIB goiano em 2,2% no ano de 2019? Bem, na realidade, foram vários fatores, né? A gente veio um crescimento pujante da indústria, a indústria que no ano de 2018 tinha caído, né? Tinha caído 1,2%. Então, ter esse crescimento de 2,9% em 2019 foi muito bom para a economia goiana, apesar da indústria ter um tamanho de aproximadamente 20%, 21% do PIB, ela acabou explicando e até sinalizando a confiança dos empresários, né, no governo, né, lembrando que 2019 foi o primeiro ano de governo, e os outros setores tiveram um crescimento médio, né, mas com destaque aqui para o setor de serviços, que tem mais de 70% do PIB, cresceu 1,9%. Então, a gente tinha um momento econômico muito bom naquele ano. Cileide? Bom dia, Guilherme. Obrigada pela presença aqui. Bom, aquele ano de 2019, o setor industrial reclamou muito das mudanças na legislação de incentivos fiscais e no aumento da cobrança do Protege. Houve até uma expectativa de que isso pudesse inibir, né, o setor. Então, não houve reflexo, quer dizer, aquelas mudanças não afetaram em nada a produção da indústria em Goiás. Não, na verdade, houve sim, né? A gente tem que lembrar que a gente vinha de uma política de incentivos fiscais no governo anterior, em que existia uma insegurança jurídica muito grande, e aí a gestão atual ela resolveu mexer no programa, trazendo mais segurança jurídica, simplificando, e, como eu estava dizendo, isso foi importante para aumentar a confiança do empresário e se refletiu, né, no resultado positivo da indústria. Lembrando que a indústria, nos últimos 10 anos no Brasil, ela teve queda. Então, a gente vem de um crescimento da indústria no estado de Goiás nos últimos 10 anos, né, de 6%, enquanto o Brasil caiu quase 7%. Então, a indústria goiana ela acreditou, né, nessa política de incentivos e reverteu a tendência negativa que vinha, não apenas no contexto, né, regional, mas até nacional. Guilherme, qual que é a participação, assim, só para a gente entender, nesse PIB goiano, do bolo total, qual que é a participação da indústria, dos serviços e da agropecuária, que a gente sempre achou que a agropecuária era o nosso principal indutor econômico? Eu vou procurar aqui os números, mas só para te falar em valores absolutos, né? Nesse ano de 2019, a gente teve um PIB de 208 bilhões, então a agropecuária 21 bilhões, né? Aproximadamente aí 10, 11%. A indústria, 39 bilhões, então quase 20%. E o setor de serviços, isso separando, né, a administração pública, a APU, que a gente chama, 90 bilhões. Então, o setor de serviços ele é o mais relevante na economia goiana, mais quase 70% do PIB, considerando aqui a administração pública, né, e todos os seus serviços, né, na área de educação, saúde e a própria administração mesmo. A gente pode dizer que pode esperar, pelo menos, que o PIB de 2020
tenha uma retração em Goiás? Porque se o serviço representa boa parte desse PIB e 2020 foi um ano ruim para os serviços em função da pandemia, a gente pode esperar uma retração para o PIB de 2020? Então, Cileide, até me preparando aqui para essa entrevista, né, ontem eu estava vendo os dados que a gente publicou, o Boletim Trimestral da Economia Goiana, até convido você e os espectadores a ler esse material, mas a gente não necessariamente espera um resultado negativo, né? O Banco Central ele tem um índice de atividades econômica nacional e regional, e se você olhar lá para o índice do Banco Central, o PIB de Goiás a gente espera, né, que não haja nem crescimento e nem queda. Vai ser alguma coisa ali muito próxima de zero mesmo no ano de 2020. Então, a gente partiu de um patamar que a gente caiu durante o ano, se recuperou no final do ano e meio que voltou para o mesmo patamar, né, do início de 2020. Quer dizer, não vai ter retração no PIB, mas no crescimento sim, né? Porque se cresceu 2,2 e vai zerar, quer dizer, o crescimento vai estagnar. Isso, a gente vinha de uma tendência de crescimentos, né, consecutivos, com exceção ali de 2015 e 2016, mas a gente tem que lembrar que o Brasil caiu 4%, né, no ano de 2020. Então, Goiás ficar no zero, né, digamos assim, no 0 a 0, é um resultado muito positivo, né, e mostra que, enfim, o governo tomou as ações ali no momento correto da pandemia, apesar de muito contestado naquele início, né, ninguém sabia o que ia acontecer, né, uma novidade para todos, mas isso se reflete nesses números, né, que eu acabei de mencionar. Então, enquanto o Brasil cai 4%, Goiás, né, é esperado que fique ali próximo do zero. Com esse resultado do PIB de 2019, qual que é a posição que Goiás ficou no ranking dos estados? Mudou de posição ou permanece no mesmo lugar? Não, permanecemos no mesmo lugar. Goiás hoje é o 9º estado mais rico do Brasil, atrás do DF. Nós vínhamos de uma disputa, digamos assim, né, com Pernambuco, mas o crescimento recente do estado, né, nos últimos anos, o Goiás teve um crescimento acumulado relativamente alto, né? A gente tem crescido mais do que a média nacional aí na última década, então isso nos fez avançar uma posição recente. Mas o DF a gente já sabe que é uma outra realidade, né? A economia do DF ela não se comporta como a economia nacional, ela é muito atrelada ao setor público. Pernambuco ficou atrás de Goiás dessa vez? Sim. Como eu disse, né, a economia pernambucana, muito baseada ali também no turismo, né, acabou sofrendo mais com a pandemia e Goiás, o crescimento recente ali, fez com que a nossa indústria, inclusive, ajudasse aí nesse crescimento. Você falou aqui sobre um crescimento robusto de Goiás, né? De 2011 até 2013, cresceu muito bem, acima da média nacional. 14 já deu uma estagnada. Quer dizer, cresceu 1,9, mas em relação ao que vinha antes não deu uma estagnada. Aí 15 e 16 caiu, que é o período da crise econômica, né? Caiu bem, caiu igual à média nacional, e num ano, em 14, caiu até maior, né? Em 15 caiu até maior. Agora vem de uma recuperação. 2017 subiu 2,3, 2018 1,4, 2002 2,2. Essa melhora vai ser, então, parar no 2020 no zero, e a partir de 2021, qual que é a tendência? Quer dizer, o que os números que vocês estão apurando hoje indicam? Indicam que a gente vai nessa estagnação ou vai na recuperação? Então, Cileide, vou até te falar aqui dos dados para os 2 primeiros trimestres desse ano, tá? Lembrando que a gente, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve, né,
início desse ano, na realidade, os 2 trimestres, a gente teve um momento mais agudo da crise, da pandemia, com 4 mil mortes por dia no contexto nacional. E aí, a economia goiana, como ela caiu menos no ano passado do que a economia nacional, esse ano a economia nacional ela já projeta um crescimento mais vigoroso, né? O segundo trimestre aí é esperado um crescimento de 10% do trimestre, né? Enquanto a economia goiana tem um crescimento de 4,4%. Mas no primeiro trimestre a economia nacional cresce 1% e a economia goiana cai 1%. Mas lembrando que a gente está de um patamar mais alto, né? E a economia nacional caiu ali quase 4%. Então, esse ano a gente tem uma expectativa de crescimento. A gente não deve crescer tanto quanto a economia nacional, porque, como eu disse, ela parte de uma base menor. Mas, já com esses sinais de recuperação no segundo trimestre, a gente espera, sim, um crescimento aí da ordem de 1%, 2%. Né? Vai depender muito dessa recuperação aí até o fim do ano. Os resultados do terceiro trimestre eles já estão, né, quase disponíveis. A gente espera divulgar o boletim trimestral da economia goiana na próxima semana, então espero estar trazendo boas notícias aí para vocês. Pois é, eu até ia te perguntar sobre isso, né, sobre esse boletim, essa análise do terceiro semestre, porque ontem o Banco Central divulgou a prévia do PIB no terceiro trimestre e está prevendo aí uma queda, né, de 0,14%. Isso não deve acontecer em Goiás? Não, a gente espera que não, porque nesse segundo semestre, né, o terceiro trimestre, a gente já tem uma economia em tendência de alta. Então, a gente, apesar daquela queda ali, do momento mais agudo da crise ali, ter sido por volta de março, abril, a gente já vê sinais de recuperações aí que podem ser observados nas pesquisas mensais do IBGE. A gente teve a pesquisa de serviços, a pesquisa da indústria, e aí a gente já vê alguns sinais aí de volta ao crescimento. Mas a indústria em Goiás neste ano, a indústria no Brasil, de um modo geral, em Goiás nesse ano, ela caiu, né? Ela passa por essas oscilações, né? Mas lembrando que metade da nossa indústria é a indústria de transformação, e dessa indústria de transformação, quase metade dela é a indústria de alimentos e bebidas, que foi um setor que foi menos afetado, porque ninguém para de comer, enfim, mesmo na pandemia, e apesar também das altas dos preços, né, que a gente observou aí nesse ano. Bom, então, e a agricultura, o setor agropecuário? Há uma expectativa de melhora. Ele poderia compensar a indústria ou não? Possivelmente. Né, lembrando da proporção dele no PIB, ele é metade da indústria. No entanto, assim como eu acabei de citar esse dado, né, grande parte da própria indústria ela reflete o que acontece no setor agropecuário, né, na indústria de alimentos e bebidas. Então, se a gente tem um crescimento na agropecuária, esse crescimento acaba contagiando os outros setores, né, e acaba fazendo com que a indústria vá muito bem. Então, vai depender aí, inclusive, do que vai acontecer aí com essa safra, né, que a gente acabou de concluir, mas ainda tem alguns meses aí para a gente apurar os resultados aí desse fim de ano. Guilherme, então, só para resumir, a economia goiana, ela vinha de uma aceleração, ela foi afetada, foi afetada, e isso deve aparecer no PIB de 2020, e agora a tendência é de que ela continuar aquele momento de subida que estava lá em 2019, voltar para o ponto de 2019. Exatamente, Cileide. A gente, né, como eu comentei, teve uma década vigorosa, né, apesar de alguns anos ruins aí nos últimos 5 anos, e aí recuperamos. Óbvio que a pandemia ela causou uma incerteza
e mexeu com as cadeias globais, então toda a economia mundial e nacional foi afetada, né? Naturalmente a goiana também, mas esse ano a gente já vê sinais de recuperação, então a gente espera ter um crescimento positivo e que volte aquela tendência, né, de Goiás estar crescendo acima da média nacional, especialmente agora aí, após algumas reformas, após aquele período inicial de ajustes, inclusive ajuste fiscal. Então, a expectativa ela é muito boa para o ano anterior, de 2020, né, que a gente ainda não calculou, mas para o ano de 2021 e 2022, principalmente. O Brasil, lembrando que o Brasil, esse ano, ele tem uma expectativa de crescimento de 5%. Então, isso acaba contagiando toda a economia regional aqui, no caso do estado de Goiás. Até porque a gente não sabe como é que vai ser 2022, né? Se vai ter crescimento, se vai ter estagflação, porque tem essa questão da inflação que isso vai repercutir, né, Guilherme? Sem dúvida, e é um ano eleitoral, né? Então, eu estou falando no contexto nacional, a gente sabe que existe uma incerteza muito grande, esse próprio cenário eleitoral ele acaba afetando o crescimento econômico, né? A expectativa dos empresários, mas no contexto local aqui a gente já pode esperar, enfim, um resultado bem melhor. Samuel? Guilherme, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Agradecemos aqui a sua participação. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e um bom dia. Obrigada. Os destaques, a íntegra da entrevista, logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br.